Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente em seus lares e pedindo permissão para tal, o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação pela nossa PUA TV. E sempre na bancada, o meu amigo para fazer o seu bom dia. Para dar o bom dia a todos e começarmos o nosso programa dentro dos lares dos nossos telespectadores, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho muito oportuno com relação ao nosso tema. É chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado, e que esse hino seja escutado de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. Essa é uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade. Meu caro amigo, a sua manifestação, o seu bom dia no tema que nós vamos trabalhar hoje. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar de volta a este espaço e desejo e espero poder contribuir de alguma maneira para que ele se torne um espaço de crescimento espiritual, para que todos nós possamos realmente fazer valer a nossa condição de seres do terceiro milênio. Meu caro Tiago, meu caro professor Olimar, o nosso tema hoje é a visão espírita sobre o ensinamento de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, professor. Por incrível que pareça, é um tema bem complexo. Apesar de ser repetidamente evocado aqui nessa tribuna. Allan Kardec, ele destaca em o Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que fala sobre o Consolador Prometido. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará e estará convosco. E lá no 26 ele diz: porém, o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. O Espírito de verdade, o Consolador. Então Jesus nos promete um outro Consolador. E isto é fundamental. É Jesus dizendo: vocês não ficarão desamparados, vocês não estão desamparados. Confiem. E efetivamente, a doutrina dos Espíritos não é de Allan Kardec, porque ele não criou doutrina nenhuma. Kardec reuniu, compilou, sistematizou o ensino dos Espíritos. Ele não criou doutrina. Portanto, essa história de kardecismo não existe. É verdade. Não cometamos esse tipo de equívoco. Ah, eu sou kardecista. Isto não existe.
Porque Kardec não criou doutrina. Então não existe o kardecista. Bom, então, este trabalho de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos, ele é antecedido próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que o Tiago nos trouxe hoje aqui, fazendo a leitura desta passagem. Ele é, no seu prefácio, ou prefaciado pelo Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade, que nos traz uma mensagem fantástica, fabulosa. Então, o caráter da doutrina dos espíritos é o caráter de consolação. Agora, me permitam, espiritismo não é religião. Não façamos confusão com isso. O espiritismo não é religião. O espiritismo, na definição de Allan Kardec, é uma filosofia com embasamento científico. Então, toda a comprovação daquele arcabouço filosófico se dá na ciência. Método experimental, isso é ciência. E esta é a grande atividade de Allan Kardec. Ele faz a investigação racional do mundo espiritual, da comunicação do mundo espiritual, da realidade desse mundo espiritual, mas com um método científico. Então, o espiritismo não é religião. Mas esta filosofia, com todo este embasamento científico, e que traz uma flexibilidade, na medida em que Allan Kardec diz, olha, se em algum momento provarem que o espiritismo está errado sob algum dos seus aspectos, ou em determinados pontos, ele se modificará. Se a ciência provar que ele está errado, ele se modifica. Esta flexibilidade nos permite admitir, nos permite conviver com a não aceitação dos nossos princípios, com a crítica, desde que construtiva, mas diga-se de passagem, até hoje a ciência não provou que o espiritismo está em erro. Pelo contrário, ela vem provando que ele está em acerto. Então, toda essa filosofia, com embasamento na ciência, traz repercussões de caráter religioso. Então, essa religiosidade, que é diferente de religião, ela é fruto de uma investigação filosófica baseada na ciência. Portanto, amamos a Deus, mas nós sabemos em que Deus nós estamos acreditando. Acreditamos nas promessas e nos ensinos de Jesus, mas sabendo o que Ele está dizendo. E esta é a questão deste ensinamento de hoje, que está na Bíblia, no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma afirmação que ela, dentro de um contexto, vai aparecer a partir de um diálogo. Jesus, num primeiro momento, passara a noite orando no monte e pela manhã cedo vai para o templo. E estando no templo, lá lhe é apresentada uma mulher que fora pega em adultério. E eles então, para o testarem, lhe propõem a seguinte questão: mestre, Moisés manda na lei que se lapidem as adúlteras, quer dizer, mate a pedradas. Qual a tua opinião sobre isto? Eu quero destacar aqui, vamos fazer um parênteses, que alguns dizem, Jesus não sabia escrever. Mas textualmente, João escreve, ele escrevia com o dedo no chão, enquanto lhe formulava esta pergunta. E como insistissem, ele para de escrever, levanta a cabeça e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E volta a escrever novamente no chão. As pessoas vão embora. As pessoas vão embora. Ele fica a sós com a mulher. E ele pergunta à mulher: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela diz: não, mestre. Ele então diz a ela: eu também não te condenarei.
vai-te e de futuro não tornes a pecar. Claro que existem uma série de repercussões, mas eu não vou tirar o tempo do Tiago, do professor no programa. A gente aborda depois. Tiago. Essa repercussão da verdade é a nossa mola propulsora, né? É o que nos transforma em pessoas melhores. E a respeito da verdade, a verdade verdadeira, eu entendo que o caminho para a verdade é a ciência e a religião caminharem de mãos dadas. É a ciência e a espiritualidade se interpenetrando e cada uma completando o ensinamento, completando o entendimento a respeito das dinâmicas do universo, do funcionamento do mundo espiritual, do funcionamento da nossa mente, que a gente ainda tem bastante coisa para aprender, né, professor? É verdade. A gente provavelmente usa aí em torno de 10 a 15% do nosso potencial cerebral, muito, né? As pessoas que têm uma capacidade acima do normal, né? Mas eu fico muito, assim, preocupado com essa questão da verdade, porque eu sempre gosto de que as pessoas entendam que a construção dessa verdade é um caminho bastante individual, é um caminho pessoal. Essa libertação, a gente não pode imputar responsabilidade a nenhuma outra pessoa que não sejamos nós mesmos. Através do estudo, que foi exatamente o que a gente comentou no programa anterior, né? Kardec, o educador, é justamente de a gente nós procurarmos mais obras, nos informarmos a respeito, sempre com um crivo do bom senso, sempre no nível máximo, para que a gente não seja ludibriado pelos falsos profetas, que Jesus já falou que eles sempre estariam presentes na humanidade. E eu vejo uma coisa incrível, e isso justamente é o que me move, é saber que algumas pessoas que vieram a esse planeta, alguns espíritos que aqui encarnaram, a exemplo de Kardec, que todo o dinheiro que foi das vendas das obras dele, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tudo isso foi em prol da fundação da Sociedade Espírita Parisiense, né? Ele não reverteu isso para se enriquecer e melhorar a vida material dele, não, ele pensou sempre nos outros. Então eu coloco assim, procurem essas obras, essas pessoas, Kardec, as obras de Kardec. Chico Xavier, ele escreveu mais de 400 obras e ele não tem R$1 dentro do bolso, nunca botou R$1 para dentro do bolso. Então essas obras têm esse lastro de confiabilidade a respeito das informações que são nos dadas para que a gente consiga ter um entendimento dessa verdade que Jesus anunciou, que vai nos libertar e que com certeza aqueles que já conseguem ter um entendimento a respeito disso, eu não tenho nenhuma dúvida que a vida delas é uma vida cheia de felicidade, cheia de tranquilidade, apesar de qualquer dificuldade, a gente tem um norte e a gente sabe que um dia nós retornaremos à nossa pátria espiritual e seremos felizes com as nossas obras, porque a gente tem um entendimento, pode não ser o completo da verdade, mas que seja uma parcela dessa verdade que transforme a nossa vida numa vida de paz, de alegria e de amor. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco deste programa e voltaremos a seguir para continuar o nosso debate. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade pela nossa Boa TV. Todos os domingos, para discutir, para conversar com os nossos amigos que nos dão o prazer de suas presenças e de suas audiências. Hoje, meus irmãos, nós estamos conversando sobre um ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ou seja, nós precisamos buscar entender a verdade, entender o mundo, entender, afinal de contas, onde nós vivemos e qual a nossa responsabilidade com esse mundo que deveria ser maravilhoso. Não é, professor? Deveriam. Eu quero, antes de falar disso, lembrar que o Livro dos Espíritos, a questão de número 628, Allan Kardec indaga aos espíritos. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Os espíritos vão começar respondendo: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela. Pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Depois há uma nota extensa de Allan Kardec analisando isso, mas eu quero me deter nisso. Deslumbrado. Será que nós não estamos deslumbrados diante das possibilidades da nossa sociedade? Dos avanços tecnológicos, dos avanços científicos, dos progressos realizados nos mais diversos campos? E esse deslumbramento não está nos encaminhando para uma postura irresponsável diante da verdade maior, em que nós somos, por esta verdade, herdeiros do nosso próprio fazer, do nosso próprio destino. Como é que nós estamos tratando a nossa terra? Como é que nós estamos tratando os recursos que ela nos oferece? Qual a verdade que está embutida nisto? A verdade é que nós estamos agindo deslumbrados e com descuido. Perfeito. E a realidade nos chama urgentemente para uma atuação pautada no bom senso. Bom senso. Esse bom senso que nós estamos evocando aqui para a reflexão religiosa, não é? A contestação do tal do senso comum que leva todo mundo a pensar como manada, inclusive no campo religioso, é também necessário esse bom senso no uso dos recursos que o nosso planeta nos oferece. Tiago. Eu fico muito preocupado porque essa semana eu andei passeando por Nosso Lar de novo e nesse livro eu vejo uma coisa que talvez a gente precise realmente colocar em um filme: a preocupação do mundo espiritual com a conservação do ambiente, a manutenção do planeta, né? Eu me recordo assim que fica aquela impressão sempre de que a Terra está passando por um problema de como se fosse tratada como um lixão, né? E é incrível. Eu vejo a irresponsabilidade dos nossos dirigentes e eu sempre peço muito a Deus que traga o bom senso também para essas pessoas que são capazes de mudar o rumo das coisas. No campo da política, no campo da educação, no campo da educação ambiental, que é uma coisa incrível e que a gente percebe nas crianças como elas têm essa capacidade de mudar isso, de despertar a nossa consciência, porque elas já devem ter vindo com essas informações do mundo espiritual para trazer esses alertas dos cuidados que a gente tem, da separação do lixo, o óleo de cozinha ser tratado numa garrafa separada e ser colocado à disposição. Então tem tantas coisas que a gente precisaria mudar da nossa cultura. E aí eu fico pensando em como fazer esse alerta com relação a essa verdade, de que o nosso planeta ele está passando por uma transição
muitas das vezes ele também está gritando por socorro. Esses desastres naturais, os desabamentos, a gente aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal está comentando bastante que a gente já não tem mais nem 4 estações, a gente já não tem mais nenhuma estação. É verdade. Será que isso não é um grito de socorro do nosso planeta? Com certeza. Eu me pergunto até que ponto a gente deixa de ser responsável, a gente está tomando um caminho e que talvez a gente deixe uma herança macabra para o nosso futuro. Para Não é, nós professor? mesmos que Porque, voltaremos, daqui a pouco como a gente estamos já tinha igual. conversado, É verdade. a reencarnação nos coloca numa responsabilidade em que a gente não tem mais só que preocupar com o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, mas com o nosso, quando a gente voltar. É verdade. Porque a gente pode voltar para um planeta que já está completamente aniquilado. Comprometido. Professor. Eu não tenho talento para piada. E não vou tratar isso como piada. Mas eu me lembro dessa história. E hoje eu pensava nela. Diz que um sujeito perguntou para um cidadão simples do campo: essa terra dá arroz? Dá não, senhor, respondeu o sujeito do campo. Essa terra dá feijão? Dá não, senhor. Essa terra dá batata? Não, senhor. E ele foi perguntando várias coisas. Não. Até que o sujeito explodiu. Mas que isso? Eu comprei essa terra para plantar. E o senhor me diz que ela não dá nada? Ah, bom. Se plantar, aí dá. E parece que essa é a realidade que nós estamos conversando aqui. É verdade. O que nós estamos plantando, o que nós estamos fazendo com a nossa terra? Se nós já estamos num estágio de conhecimento da verdade, que já nos liberta de ideias totalmente equivocadas, ideias fantasiosas, quando nós já começamos a entender, pelo despertar da nossa consciência cósmica, a importância da figura de Deus. O Pai que Jesus tanto apregoa, o Pai em que ele se refere como ele e o Pai, e que os fariseus não entendem e o questionam, e é deste questionamento, dessa discussão narrada por João, que surge a expressão conhecereis a verdade vos libertará, que nós vamos perceber que o caminho para essa verdade é Jesus. O Tiago fala muito bem, quando ele diz, olha, é a ciência e a religião, né? Unidas. E é este o caminho. E até o Evangelho apresenta isso como proposta. Aliança da ciência e da religião. Portanto, vamos unir os recursos, os conhecimentos, as experiências de caráter religioso. Vamos unir todas as atividades e os progressos de caráter científico e vamos salvar a nossa casa, o nosso planeta, enquanto é tempo. Nós vamos encerrar o nosso programa hoje com uma melodia, autoria da Letícia Jardim. Uma jovenzinha, uma jovem preocupada com a terra, preocupada com a ecologia. Vamos ouvir, vamos pedir ao nosso diretor que coloque no ar esta melodia maravilhosa da Letícia. E nós ficamos por aqui até o próximo domingo.
furacões. Você se importa com o degelo da terra. Yeah, yeah. E quanto a nós, eu não sei pra onde estamos indo, só sei que já fomos longe. Yeah, yeah. Longe demais. Ouço sempre nas notícias da TV: faça sua parte, separe o lixo. Yeah, yeah. É tão clichê. E quanto a nós e o ar poluído que a gente já respira, e quanto a nossa própria vida, e quanto ao extermínio dos animais, se olhe no espelho, comece a pensar e mudar e mudar. Só depende de mim, só depende de você. O nosso planeta está sangrando, chorando, se vingando, chorando. Eu tenho planos pro futuro, quero viver num novo mundo. Yeah, yeah. E quanto a nós, a chuva cai sem parar, o calor começa a sufocar. Yeah, yeah. Fomos longe demais, mas eu sei que só depende de mim e da pessoa